Jornal da Tupi. Destaques do dia. O presidente Lula sancionou a lei que isenta o pagamento do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. Os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, não compareceram à cerimônia. As ausências revelam um mau momento na relação entre o Executivo e o Legislativo. O ministro Alexandre de Moraes vai pedir a inclusão do nome do deputado Alexandre Ramagem na lista de alerta vermelho da Interpol para foragidos internacionais e deve pedir também a extradição do ex-diretor da ABIN. Ramagem fugiu para Miami após condenação no processo da trama golpista. O deputado também pode enfrentar uma investigação na Corregedoria da Câmara. Ele teria gastado quase R$35.000 de cota parlamentar em postos de combustíveis no Rio de Janeiro entre setembro e outubro. Detalhe, quando ele já estava nos Estados Unidos. Antes de ser preso no Comando Militar do Planalto, o general Augusto Heleno, que tem 78 anos, disse que é portador de demência Alzheimer, prisão de ventre e perda de memória recente. Mas o exame oficial aponta que o ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional está em boas condições gerais de saúde. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou uma vacina contra a dengue, desenvolvida pelo Instituto Butantan. É a primeira vacina em dose única do mundo. A Butantan DV, que é o meu nome, será aplicada na população entre 12 e 59 anos. E segundo o Ministério da Saúde, a vacina vai estar disponível no início do ano que vem e será incluída essa vacina no Plano Nacional de Imunizações. A propósito, esse é o tema, o comentário de Marcelo Madureira. Boa noite, Madureira. Boa noite, família Tupi. Boa noite, Sidney Rezende. Realmente foi um gol de placa da ciência brasileira através dos cientistas, pesquisadores do Instituto Butantan de São Paulo. Realmente é digno de orgulho, principalmente quando a gente vê o dinheiro público bem aplicado em benefício da sociedade, né? Depois eu te falo um pouco mais sobre isso. A gente não quer dar notícia ruim, mas não tem jeito, é tanta coisa, tanta crueldade. Gustavo Santiago. Criança de 12 anos é baleada durante confronto entre policiais e traficantes na Maré. Essa também aqui da Júlia Cabreiro é uma notícia, meu Deus do céu. Júlia. Bebê recém-nascido é encontrado morto depois de ser jogado em uma lixeira. A mãe foi identificada como responsável pelo crime e segue presa. Se com as crianças o tratamento é esse, e com os idosos, hein? Ciro Neves. Mais um asilo clandestino é fechado na zona oeste do Rio. Agora você acompanha o Boa Noite de João Pedro Barrocas. João Pedro, boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite, família Tupi. Olha, o IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, anunciou hoje o tombamento definitivo do prédio que abrigou o antigo DOPS, o temido Departamento de Ordem Política e Social. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, Sidney. Nós vemos essa notícia do imposto de renda aqui já na abertura do nosso jornal, mas merece uma explicação mais detalhada, não é isso? Chico Otávio, boa noite. É isso mesmo, Sidney. Boa noite, ouvintes. Como você já anunciou, o presidente Lula sancionou a medida que isenta do imposto de renda quem ganha até R$5.000 por mês, e o projeto também cria um desconto no IR para contribuintes que ganham entre R$5.000 e R$7.350 mensais. Mas o que muda de fato na vida do contribuinte? Quem você convidou para explicar isso? Convidamos o contador e advogado Roberto Botelho. Sidney. Hoje é o Dia Mundial do Transporte Sustentável. A data tem como objetivo alertar sobre a importância de pensarmos alternativas como a bicicleta ou veículos menos poluentes, né? Cuidar um pouco mais do nosso planeta. A transição para esse tipo de locomoção beneficia o meio ambiente, não é isso? E tem impactos positivos na economia e também na sociedade. Pensando nisso, ouvinte Tupi, nós queremos saber, você acredita que um dia a gente possa ter cidades mais sustentáveis? E você acredita assim num estilo de vida que agrida menos a natureza? O que você pensa sobre isso? 980-18-8880 980-18-8880.
previsão do tempo. Olá, boa noite, Renata Victor. Boa noite, Sidney. Boa noite, família Tupi. Hoje à noite há possibilidade de chuva fraca e isolada. Amanhã, quinta-feira, o sol aparece entre nuvens, mas até o momento não há previsão de chuva. Atenção, o mar continua agitado. Os termômetros vão marcar temperaturas entre 16 e 28 graus no município do Rio de Janeiro. Sidney. Como está o trânsito na nossa cidade? Logo depois do intervalo vem Paulo Lage, direto do helicóptero, e aqui, direto da redação, direto do nosso estúdio, Thiago Souza, para falar do transporte público e as informações do Barrocas também no decorrer da edição sobre o fluxo de automóveis, principalmente na área metropolitana. 18h08. Confira aí, ajuste o seu relógio. Família Tupi, boa noite. Está no ar. Apresentação: Sidney Rezende. Jornal da Tupi. Oferecimento: OSB, Hospital Santa Beatriz, oftalmologia ao alcance de todos, 26268000. E Light, há 120 anos trazendo força e luz para você brilhar. Se tem um lugar que é sinônimo de boa comida, chopp gelado e aquele clima de boteco carioca, é o Boteco Belmonte. Aqui o cardápio é uma verdadeira festa, dos famosos pastéis e empadas abertas, recheadas, com sabores irresistíveis, até os clássicos pratos que são a cara do Rio. E não pode faltar, chopp sempre na temperatura certa e atendimento que faz você se sentir em casa. Boteco Belmonte, tradição e sabor no coração da cidade. Corre pra cá e viva a experiência. Boteco Belmonte tem sempre um pertinho de você. Rede Economia. Natal com caminhão de economia. E prêmios. Promoções de quinta-feira. Carré 15,98 a 127,98. Costela suína ou bovina 19,90. Filé de frango IVL 17,98. Carne moída friboi 10,98 no app. Charque ponta de agulha 29,98. Calabresa Seara ou sadia 18,98. Entrecote pedido na brasa 49,98. Minuano 1,6 quilos 11,98. Farinha de trigo Granfino 3,99 no app. Feijão branco chinesinho 5,99 no app. Molho de tomate Heinz tradicional 2,59 no app. Rede Economia. Economia é aqui. Isabelle Benito. A Black Real está aí de 17 a 30 de novembro. Você assina Real Pax e ganha 2 presentes para usar por 1 ano. Ligue 0800 703 0236 e contrate agora. Serão 3 opções para você escolher 2. Quer mais? Planos a partir de R$1,50, sem taxa de adesão e sem limite de idade. Sorteio mensal de até R$30 mil em dinheiro. Clube de vantagens e telemedicina. Real Pax. Gente cuidando de gente. Há 90 anos, a Super Rádio Tupi é a voz do povo. Líder absoluta de audiência, unindo informação. Aqui o jornalismo é ágil, você sabe disso. E o futebol reflete a paixão do carioca pelo clube de coração. Grandes vozes fizeram história aqui e seguem no ar, levando emoção e credibilidade aos ouvintes. Super Rádio Tupi. Há 90 anos, o Rio segue a líder. Meus fechamentos, tô aqui só pra dizer que a nega Juju agora só quer saber de academia e comida saudável. Ela é fit, ela falou pra mim, sabe o que eu fiz? Levei ela no Mega Box Atacadista, porque lá tem uma feirinha de comida saudável que eu acho de tudo, é futras, legumes, verduras, o verdadeiro Ceasa Mega Box, com as melhores marcas e os menores preços. Mega Box, é muito por muito pouco, fato venéreo. Rádio Tupi. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h12. Sentinela Aéreo Tupi. Por cima do fato. Oferecimento Alamo. Virou problema? Relaxa. Alamo se vira e resolve rapidinho. Proteção contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Chame no 4000-1939. E tá precisando de uma consulta médica? Marque sua consulta rapidinho com o EG de Saúde. EG. Baixou, marcou. Paulo Lage, direto do helicóptero. Você está sobrevoando que parte da cidade, Lage? Boa noite para você também, Sidney Rezende, a todos aqui no Jornal da Tupi. Uma excelente quarta-feira para todo mundo. Estou pelo centro do Rio, Sidney, falando da Avenida Presidente Vargas. Permanece já a lentidão para quem vai no sentido Zona Norte, isso já nas proximidades
junto à Central do Brasil, refletindo próximo da rua Camerino. Quem está pela pista lateral perde tempo também. Isso principalmente no acesso pelo viaduto 31 de março. Francisco Picalho leva esse panorama complicado. Ao longo do percurso, para quem vai no sentido Ponte-Niterói, Rodrigues Alves nem chega a ser uma alternativa. Também por conta da lentidão a partir da saída do túnel Marcelo Alencar. Praça da Bandeira também perde tempo o motorista seguindo em direção à Vila Isabel e região do Meia. Luta pela Paz, 25 anos multiplicando campeões na vida. Conheça nossas histórias de transformação no Brasil e no mundo. lutapelapaz.org.br. Daqui a pouco tem mais no Jornal do Tupi. Quer ouvir notícias do trânsito? Hashtag segue a líder. Agora a participação do Thiago Souza. Boa noite, Thiago. Boa noite, Sidney. Boa noite, família Tupi. Sidney, hoje eu vou começar falando do BRT porque eu já adianto que o nosso amigo ouvinte vai enfrentar um pouquinho de dificuldade nessa volta para casa, pelo menos o nosso amigo ouvinte que precisa pegar a linha 67 do BRT, Sidney, porque devido ao trânsito pesado na Avenida Brasil, a região de Deodoro, estão irregulares os intervalos da linha 67 que faz o trajeto Campo Grande-Deodoro, Sidney. Agora, o metrô funciona normalmente com intervalos de cerca de 8 minutos nas linhas 1, 2 e 4. O VLT também opera com intervalos regulares e nas barcas tudo funcionando dentro da normalidade. Somente a dificuldade nessa noite de quarta-feira é no BRT ali na linha 67, Sidney. Já que você citou, Thiago, Avenida Brasil, Barrocas tem informações para você, motorista. É isso, Sidney. Um caminhão enguiçou ali na Avenida Brasil, na altura de Guadalupe, ocupou uma faixa da pista central no sentido centro. O caminhão já foi retirado e a via liberada, mas o trânsito continua intenso ali na região, Sidney. 18h14. Jornal da Tupi. Informação. Agora, ao vivo, o boa noite de Gustavo Santiago. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, Sidney? Boa noite para você, boa noite aos ouvintes da Rádio Tupi. Uma criança de 12 anos foi baleada na perna esquerda dentro da escola C.F. Hélio Schmidt, enquanto estava estudando durante uma intensa troca de tiros entre policiais e criminosos ali no complexo da Maré, na zona norte da cidade. Segundo a polícia, traficantes da facção Comando Vermelho tentavam invadir a região do 3º Comando Puro. A ação foi descoberta pelo setor de inteligência da Polícia Civil, que deu início, então, a essa operação. Durante um intenso tiroteio, duas das principais vias da cidade, a linha vermelha e a amarela, foram fechadas por algumas vezes para que a segurança dos motoristas fosse reforçada. Os tiros atingiram também o Centro de Ciências Matemáticas da Natureza da UFRJ, onde as aulas estão suspensas. Segundo dados do Instituto Fogo Cruzado, 16 crianças foram baleadas neste ano no Grande Rio. O secretário municipal de Educação, Renan Ferreirinha, repudiou o ataque dos criminosos que atingiu o estudante dentro da escola. Vamos ouvir. É algo tão absurdo e tão inconcebível a gente imaginar uma situação como essa que é até difícil colocar em palavras. Uma escola deve ser considerada um local de paz, onde os alunos, onde os profissionais estejam sempre protegidos. E é isso que a gente sonha e trabalha todos os dias. Durante essa operação, 3 criminosos morreram, 2 fuzis e pistolas foram apreendidas. Agora há pouco, por volta das 4 da tarde, manifestantes fecharam as 2 faixas da linha amarela no sentido Barra, na altura da Vila do João, por conta dessa operação de hoje. Sidney, a gente tem informações também de que o caso está sendo investigado pela Delegacia da Penha. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Gustavo. Vou pedir um comentário aqui de Marcelo Madureira e também de Chico Otávio. Chegamos num estágio, gente, que a polícia tem que 1000 vezes pensar quando vai precisar fazer uma ação, uma incursão, algo assim, em locais como um hospital ou mesmo uma escola, porque são pessoas inocentes que estão ali, que acabam ficando vulneráveis. E o bandido, sabedor disso, é um dos primeiros lugares que ele vai tentar ir também, porque ele ficando lá, ele faz todo aquele cerco às pessoas e as torna reféns. A segunda providência é que no nível que estamos, talvez as escolas precisem de muros mais protegidos, de janelas até blindadas, de cuidados especiais, de policiamento com unidades específicas, porque como é que pode? Não é normal uma criança ser baleada estudando. Chico Otávio. Inicialmente, a DPF das favelas, né, que é aquele conjunto de medidas para reduzir a letalidade policial, previa o estabelecimento de um perímetro para proteger as escolas das ações policiais. Infelizmente, essa medida caiu, Sidney. Madureira.
É esse estado em que chegamos. Você vê a criminalidade, a bandidagem de um lado e a polícia do outro, não tem mais perímetro, não tem mais limites. Eles agem aonde eles acham que tem que agir, e como o Silvio falou muito bem, eles vão justamente nos lugares onde você tem aglomerações, você tem inocentes que podem, como foi o caso, né, de serem vítimas, né, como se fala, colaterais. Né, efeitos colaterais, né? Mas o problema é que, do ponto de vista institucional, o que está claro é que a polícia não está tecnicamente preparada para enfrentar esse tipo de situação. Esse é o dado real. Os bandidos é o problema dos bandidos. Agora, a questão da polícia, a questão do Estado. O Estado tem que treinar apropriadamente os seus profissionais de segurança para que saibam agir nessas circunstâncias, entendeu? Com calma, serenidade, sem colocar em risco os demais cidadãos. 18h19. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Agora sim, chegou a hora de você adquirir seu carro ou moto sem pagar juros na parcela. Aqui no Consórcios TFA, você consegue realizar seu sonho com condições que cabem no seu bolso. Instagram, @consórcio TFA Motors. Aqui não é IA, é TFA. Supermercados Unidos, confira as ofertas. Linguiça calabresa Resende, 15,98. Alcatra bovina peça inteira, 36,98. Filé de peito de frango, 15,98. Coxa com sobrecoxa, 7,98. Supermercados Unidos. Olha, meu amigo, minha amiga, R$500 mil hoje ajudaria a resolver seu fim de ano? Pois fique sabendo que com apenas R$2 você pode concorrer a R$500 mil. E o meu amigo Andrade vai explicar como isso é possível. Alô, Andrade! Vou falar uma coisa pra você, Heleno. 500 mil dá pra resolver o final de ano, mas pra isso você de casa precisa investir apenas R$2. E investindo R$2 no site fazuncap.com, você concorre a 500 mil reais. R$2 é o título pra você concorrer a 500 mil reais. Então, acesse agora, fazuncap.com, Heleno. Bom, dá pra resolver todas as contas e ainda passar o fim de ano naquela mordomia junto com sua família. Imagine só você investir apenas R$2 e faturar 500 mil reais. Acesse agora fazuncap.com e aproveite. E lembrando que com apenas R$2, além de concorrer a R$500 mil, você ainda concorre a Pix de R$5 mil e sorteios de 15, 20 e 30 mil reais. Tá barato demais. A gente sabe que com R$2 hoje em dia não dá nem para beber um café, né? Quanto mais títulos você comprar, mais chances tem de ganhar, não é isso, Andrade? Pois é, Heleno. Entra no seu banco agora. Se você tiver 10, 20, 30 reais sobrando lá, compra tudo em título. Quanto mais títulos você comprar, mais chances você tem de ganhar. Imagina que tá todas as suas contas esse ano e ainda sobrar uma grana para viajar com a família. É R$500 mil. Acesse agora fazuncap.com, Heleno. E olha que bacana, hein? Você vai estar concorrendo a 500 mil reais e ainda fazendo uma boa ação para o Hospital do Amor. Acesse agora e você pode salvar seu fim de ano. Fazuncap.com e boa sorte. Jornal da Tupi, com Sidney Rezende. Ainda dá tempo de participar da pesquisa do dia. Hoje é o Dia Mundial do Transporte Sustentável. Bonito isso, né? A data tem como objetivo alertar sobre a importância de pensarmos em alternativas como a bicicleta e veículos menos poluentes. A transição para esse tipo de locomoção beneficia o meio ambiente e tem impactos positivos na economia e na sociedade. Ouvinte Tupi, nós queremos saber, você acredita que um dia a gente possa ter cidades mais sustentáveis e um estilo de vida que agrida menos a natureza? Acredita? 980-18-8880 é nosso número. WhatsApp da Tupi é 980-18-8880. Super Rádio Tupi. No ar, Minuto Economia. O minuto que rende. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. A
Receita Federal divulgou a arrecadação total de outubro com um novo recorde para esse mês, atingindo 262 bilhões de reais, 1,5 bilhão a mais do que em outubro do ano passado. De janeiro a outubro, portanto, em 10 meses, a arrecadação federal ficou em 2,390 bilhões de reais, 3,20% a mais que no mesmo período de 2024. As contribuições previdenciárias e o imposto de renda e a contribuição sobre o lucro das empresas responderam por quase metade da arrecadação de outubro. Porém, o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, com as alterações feitas pelo Congresso, foi o tributo com maior crescimento percentual em outubro, subindo 38% em relação a outubro de 2024. Minuto Economia, volta daqui a pouco. Minuto Economia. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. E por falar em saúde, o Super Saudável Shopping tem tudo o que você procura em um só lugar. O mais completo site com produtos das melhores marcas e os melhores preços. Uma linha completa para diabetes, hipertensão, beleza, perfumaria e até produtos para o seu pet. Acesse agora supersaudávelshop.com.br e aproveite nossas ofertas super especiais. Super Saudável Shopping, o endereço certo do seu bem-estar. A Black Friday da TIM tá indecente. Recarregando seu TIM Pré, você concorre a prêmios incríveis no Recarga Premiada. Um grande prêmio de R$100 mil no final do mês e 2 Galaxy S25 por semana. Para participar é muito fácil. Ao recarregar seu TIM Pré, você recebe um SMS com o link. Basta clicar e jogar até o final para concorrer. Quanto mais você recarrega, mais chances de ganhar. Tá esperando o quê? Recarregue agora e participe do Recarga Premiada TIM. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18 horas e 25 minutos, tensão lá em Washington, nos arredores da Casa Branca. Nós demos essa notícia um pouquinho antes de começar aqui o Jornal da Tupi. Eu vou perguntar agora ao Barrocas que informações ele tem. O que houve exatamente, Barrocas? Olha, Sidney, clima muito tenso em Washington, né? 2 militares da Guarda Nacional norte-americana foram baleados na tarde de hoje, perto da Casa Branca. Os 2 militares estão internados em estado grave e a sede do governo americano foi colocada em lockdown. Inclusive, vários repórteres, né, que costumam cobrir ali a Casa Branca foram para dentro da Casa Branca pelo perigo ali do tiroteio. Uma pessoa foi presa, né? Esse atirador está ferido, em estado grave. O Trump, o presidente norte-americano Donald Trump, não estava no local. Segundo informações, ele está num resort na Flórida, mas já fez uma declaração. Ele chamou o atirador de animal e disse que ele vai pagar muito caro pelo ataque, Sidney. Claro que muita gente haverá de perguntar, mas a Guarda Nacional, o que tem a ver com isso? O que ocorre é que o presidente Trump mobilizou a Guarda Nacional para muitas ações em estados aos quais ele entendia que precisaria de reforço contra a criminalidade. E dessa forma a Guarda Nacional acabou, no caso de Chicago, né? Illinois, ela fez essa ação em várias cidades. Isso acaba atraindo para si também um elemento de ordem política, embora não sabemos ainda exatamente o que esse atirador pretendeu, né? Além de alvejar os militares, o que ele queria com isso exatamente. E por isso o próprio FBI, a investigação americana, já está em ação com o seu contingente lá para fazer esses levantamentos e essas apurações, né? Certamente nós teremos mais tarde, um pouquinho ainda nessa edição, outras informações. 18h26. Expresso do Madureira. Pois é, meus amigos, como eu já disse no início do jornal, a ciência brasileira, através do Instituto Butantan de São Paulo, marcou um gol de placa, um golaço. A Anvisa, né, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autorizou o registro do Butantan DV, vacina de dose única contra a dengue. Essa vacina é fabricada, foi desenvolvida pelo Instituto Butantan. A vacina indicada para a população de 12 a 59 anos. A ideia é começar a vacinação em 2026 pelo SUS, através do plano do Programa Nacional de Imunizações. Estudo mostra que a proteção dura 5 anos. Produzido em parceria com o Ministério da Saúde, o Butantan e o laboratório chinês WuXi
Biologics, a Butantan DV é a primeira vacina contra a dengue em dose única do mundo. A vacina começou a ser produzida ainda em 2025 e já tem 1 milhão de doses já fabricadas. O Butantan prevê a oferta de 30 milhões de doses anuais a partir do segundo semestre de 2026. O resultado dos estudos do Butantan DV, que é como foi batizada a vacina, mostra uma eficácia de 79,6% em casos de dengue sintomática e 89% em casos graves e com sinais de alarme. A vacina é tetravalente, ou seja, ela atua contra os 4 tipos de dengue. O ano de 2024, para vocês terem uma ideia, registrou um recorde de casos e mortes pela doença no Brasil, o dengue. O número de mortes confirmadas superou a soma de óbitos nos 8 anos anteriores. O ano de 2024, portanto, terminou com mais de 5 milhões de casos e um total de 6.297 mortes. Dá muita satisfação ver o dinheiro público aplicado com sabedoria e responsabilidade. Isso contempla a sociedade como um todo, mas pois é, ainda tem gente que é contra a vacina, né, Cisne? Eu não tinha acompanhado nos últimos tempos, né, essa estatística, estou bem impressionado. 5 milhões de pessoas, 5 milhões de tiveram casos, vítimas, né, de dengue. Sim. E a quantidade de óbitos de 2024 foi superior à soma dos 8 anos anteriores. Dando certo, é revolucionário no combate ao mosquito, que é muito difícil, né? Por mais que a população mobilizada ajude, contribui, muita gente não faz isso, é bem verdade, né? É um flagelo. É um flagelo, porque e fica na água limpa, às vezes numa folhinha, né? Que cai de uma árvore, e ali pode a fêmea picar, como faz multiplicadas vezes, né? E atingir seres humanos, e alguns morrem, porque é uma doença da maior seriedade, doença tropical, e dando certo também, certamente será exportada para outros países aqui no nosso continente. Muita gente vive o mesmo drama que o Brasil. 18h30. Jornal da Tupi. Oferecimento OSB, Hospital Santa Beatriz, oftalmologia ao alcance de todos, 26268000. E Light, há 120 anos trazendo força e luz para você brilhar. Amigo motorista, enquanto você dirige e o passageiro viaja, a Tupi faz companhia. Tupi, a rádio favorita dos taxistas e motoristas de aplicativos. A Light faz parte da história do Rio. Há 120 anos, levamos energia, inovação e desenvolvimento para indústrias, comércios, serviços e milhões de famílias. Estamos presentes em momentos únicos na vida das pessoas, seja no nascimento de um filho, no funcionamento de um hospital, nas festas que fazem o Rio pulsar. A trajetória que celebramos é inspirada nos sonhos e conquistas de cada pessoa que vive e constrói o estado do Rio de Janeiro. Light, há 120 anos, trazendo força e luz para você brilhar. Rede Economia. Natal com caminhão de economia. E prêmios. Promoções de quinta-feira. Carré 15,98 a 127,98. Costela suína ou bovina 19,90. Filé de frango Rivel 17,98. Carne moída Friboi 10,98 no app. Charque ponta de agulha 29,98. Calabresa Seara ou Sadia 18,98. Entrecote Perdigão na brasa 49,98. Minuano 1,6 quilos 11,98. Farinha de trigo Granfino 3,99 no app. Feijão branco chinesinho 5,99 no app. Molho de tomate Heinz tradicional 2,59 no app. Rede Economia. Economia é aqui. Super Rádio Tupi. Jornal da Tupi, com Sidney Rezende. Mais de 400 vagas para jovem aprendiz nas áreas administrativa, técnica e operacional. O prazo para as inscrições é até domingo, dia 30. O candidato precisa ter de 16 a 21 anos, estar cursando ou ter concluído o ensino médio ou ensino técnico. Não é necessário ter experiência profissional. Super Rádio Tupi. Hoje eu vou sair de casa pra comer peixe na brasa, o melhor peixe do Rio, sem nenhum favor. Vou com as crianças, a vovó e o vovô, que o peixe é sem espinha e é cheio de sabor. Onde é que é? Toca da Traíra, pintado na brasa, o melhor peixe do Rio. Toca da Traíra. É qualidade
sem frescura, preço justo, alto astral. Tem carnes, tem vegano, agrada geral. Traz as crianças, a vovó, o vovô e o tio. Barra, Freguesia, Tijuca e Botafogo. Na antiga Estrela do Sul. Entrada pelo estacionamento do Shopping Casa e Gourmet. Na feirinha do Mega Box você encontra frutas, legumes, verduras e os menores preços. Coco verde, unidade R$1,89. Melancia, quilo R$2,95. Limão Tahiti, quilo R$3,85. Melão amarelo, quilo R$3,99. Morango, 250 gramas, R$6,95. Banana prata, quilo R$7,95. Mega Box, é muito por muito pouco. Fato venéreo. Quem tá no Rio, tá na Tupi. Fala mais alto que eu quero ouvir. Quem tá no Rio, tá na Tupi. Fala mais alto que eu quero ouvir. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h33. Olha, o Matheus Mesquita vai trazer um assunto que é muito interessante, né? Que é essa discussão que envolve a troca do BRT pelo VLT, né? Em corredores aqui de trânsito. Matheus, o que você colheu? O que você apurou? Boa noite. Boa noite, Sidney. Um novo capítulo na mobilidade urbana do Rio começou hoje. O prefeito Eduardo Paes sancionou a lei que autoriza a substituição do sistema de ônibus articulados, o BRT, por veículos leves sobre trilhos, o VLT, nos corredores Transcarioca e Transoeste. A medida publicada no Diário Oficial será viabilizada por meio de uma parceria público-privada na modalidade concessão patrocinada e também prevê eventuais expansões. Além do centro, que já conta com linhas do VLT, integrando pontos como Praça 15, Rodoviária e Aeroporto Santos Dumont, a lei autoriza a chegada dos trens leves a Botafogo, na Zona Sul, e a Ilha do Governador. O texto também contempla a região do Porto, incluindo a área de São Cristóvão. É com você, Sidney. Comigo e com o João Pedro Barrocas. Repórter Jornal da Tupi. Sidney, o IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, anunciou hoje o tombamento definitivo do prédio que abrigou o antigo DOPS, o temido Departamento de Ordem Política e Social. O prédio no centro do Rio tem 3 andares, um pátio interno e chama a atenção pela arquitetura francesa. O edifício foi desocupado em 2011 por risco de desabamento e estava abandonado há 14 anos. Projetado pelo arquiteto Heitor de Mello, o prédio foi inaugurado em 1910 para sediar a Central da Polícia, no Rio. Mas entre 1962 e 1975, o prédio abrigou o DOPS, um local marcado aí por prisões, torturas e muita violência durante a ditadura militar. O Ministério Público Federal e o Grupo Tortura Nunca Mais pedem que o prédio seja transformado num centro de memória e direitos humanos. De acordo com o presidente do IPHAN, Leandro Grass, o tombamento é uma homenagem àqueles que foram torturados, perseguidos e mortos por lutarem pela liberdade. E ao tornar patrimônio, né, contribui aí para que gerações futuras não repitam os erros desse período, Sidney. Passada a discussão sobre a importância de se tombar ou não, Chico Otávio, aí vem a discussão mais profunda, o que fazer, né, objetivamente, para não ser um prédio vazio, deserto, né? O que se apreende desse conflito e debate, porque já tem grupos debatendo aí com pensamentos diferentes. Isso, Sidney, você falou bem. O tombamento é um avanço, mas não resolve o problema da destinação do prédio. Existe uma queda de braço. De um lado estão os policiais civis que querem transformar aquele lugar no museu da polícia, e do outro lado os ativistas de grupos de memória e verdade que querem transformar aquilo ali num memorial para lembrar das atrocidades praticadas pela repressão. Esse impasse, infelizmente, não está resolvido. Madureira, não sei se o exemplo que eu vou dar aqui é meramente técnico, ele é meio tolo, mas você pega, por exemplo, a COP30, né, que é um bom exemplo agora de coisas que deram certo, coisas que não deram certo, né? Pegar um prédio como esse, a importância que tem para a história recente brasileira, o ideal era permitir uma administração profissional, bem feita, de forma atrativa, para que as crianças, os adolescentes, os jovens e os brasileiros das próximas gerações aprendam alguma coisa com essa parte da história fisicamente, indo lá presencialmente, né? Claro, como se faz com os campos de concentração de Auschwitz,
e da Hall, na Alemanha, são centros de triste memória, mas que servem para as pessoas se lembrar, se recordar das barbaridades que o ser humano é capaz de fazer. Só recuperando a memória, não foi só durante o período do DOPS e da ditadura militar que as instalações ali foram usadas para tortura. Ali no governo Vargas, né, sob o comando de Filinto Miller, um dos maiores torturadores e fascínoros, que era o chefe da polícia do Rio de Janeiro, naquela época do Distrito Federal, né, assassinou, torturou barbaramente pessoas ali nas instalações do que era a Polícia Central. Isso é preciso que se lembre disso. Filinto Miller, que curiosamente veio a ser senador, daí morreu naquele acidente da Varig lá em Orly, em Paris, né? E o temido DIP, naquele momento, é sempre assim, né? Quando os ditadores chegam ao poder e permitem que facínoras ocupem espaços muito importantes, normalmente em áreas de segurança, vem em conjunto, né? Censura. Era o Departamento de Informação e Propaganda, que trabalhava paralelo com os órgãos de repressão, mas trabalhava mais, digamos assim, no marketing do governo, né? O Lourival Santos, se não me engano, era sergipano, ele era o chefe do DIP, mas o DIP não tinha esse viés, digamos assim, violento, né, desumano que a polícia tinha a polícia do Filinto Miller tinha naquela época. 18h39. Jornal da Tupi, no comando, Sidney Rezende. Faltam 3 dias para a glória eterna. Uma vez Flamengo. Alô, galera da família Tupi. Aqui é o Elimar Santos. Pra cima deles, meu amigão. Vamos ganhar esse tetra da Libertadores. Bola no pé, coração na mão. Avante, nação. Em mais uma final de brasileiros, a bola vai rolar e o timaço da Tupi entra em campo. E pulsa com a nação rubro-negra em busca do tetra inédito da Libertadores. Dia 29, Flamengo e Palmeiras é na Rádio Forte no Esporte. A Tupi vai arrebentar. A Tupi vai arrebentar. Que movimento é esse nos botecos do Rio? Tá sabendo de alguma coisa? Claro! Começou o Botecar. São muitos bares com tiragostos de raiz, preparados com aquele capricho. E vai até quando? De 12 de novembro a 14 de dezembro. É tradição pura. Você não pode ficar de fora. Então bora! Onde eu vejo os bares participantes? É só entrar em festivalbotecar.com.br. Botecar Rio, feito à mão, feito com o coração. Patrocínio Caixa e Governo do Brasil. Embratur e Del Maipo. Promoção Rádio Tupi FM. Quem tá no Rio, tá na Tupi. Jornal da Tupi, com Sidney Rezende. O INSS paga hoje os segurados que recebem até um salário mínimo e tem cartão final 3. Valores e detalhes podem ser consultados no aplicativo ou no site Meu INSS. Se preferir, pela Central 135. Super Rádio Tupi. As tiras Oncol Plus são ideais para monitoramento prático e preciso da glicemia. Controle sua diabetes com facilidade e precisão, mantendo sua saúde em dia com Oncol Plus. As tiras confiáveis que já venderam mais de 1 bilhão de unidades no Brasil. E sabe onde comprar Oncol Plus com o menor preço? No Super Saudável Shopping. Isso mesmo, acesse supersaudávelshop.com.br e compre agora. Alô, amigos, eu, Vitor Hugo e a equipe de promoção da Super Rádio Tupi estaremos amanhã com uma ação especialmente para você. Venha participar das brincadeiras e ganhar brindes especiais. Esperamos você na Rede Economia Pantanal, na rua Santiago Lagos, sem número, Vila Santo Antônio, entre 10 e 11 horas. Rede Economia, tudo para você economizar mais. Te espero lá, te vejo lá. Rede Economia. Quando a noite vem se deitar. Dia 28 de novembro no Qualistage, Almir Sater e Gabriel Sater com a turnê Pai e Filho. Uma estrela sai do lugar.
Dia 30 de novembro, Enaldinho com o espetáculo A Origem de Happy e Angry. Foi assim. E dia 5 de dezembro, Flávio Venturini com a turnê Minha História, com participações especiais. Ingressos em qualistage.com.br. Consulte a classificação indicativa no site. 96,5 FM Tupi. Em todos os rádios, Super Rádio Tupi. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h43. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Alamo. Virou problema? Relaxa. Alamo se vira e resolve rapidinho. Proteção contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Chame no 4000-1939. Tá precisando de uma consulta médica? Marque sua consulta rapidinho com o EG de Saúde. Baixou, marcou. E informamos que amanhã vai dar praia. E se vai dar praia, não esqueça, cadeira de praia é Botafogo. Botafogo Lar e Lazer. Vamos voltar às nossas energias e atenção para a linha amarela. Complicado, hein? Vamos começar direto do helicóptero Paulo Lage. Lage, eu sei que você vai falar das vias expressas em geral, mas foca inicialmente na amarela, o que está acontecendo agora, e vou mobilizar o repórter Gustavo Santiago logo depois da sua intervenção. O que está acontecendo, Lage? O que está acontecendo por enquanto, Sidney, é a retenção a partir da saída da Praça do Pedágio para quem vai no sentido Fundão. A movimentação por lá, inclusive, está bem complicada. Quem vai pela pista contrária, passando para a Barra da Tijuca, também perde muito tempo a partir do trecho da Vila do João até a chegada à Praça do Pedágio. Lembrando que a melhor alternativa para você que está saindo dessa região fica sendo mesmo a autoestrada Grajaú-Jacarepaguá. Você que está passando pela José do Patrocínio também está encontrando um bom panorama, tanto também na chegada a José do Patrocínio e também a Teodoro da Silva. Quem está por Jacarepaguá, aí está pior nesse momento, ali pela Jeremário Dantas até a chegada de Gavernec no sentido Tanque. Informamos que amanhã vai dar praia. E se vai dar praia, não esqueça, cadeira de praia é Botafogo. Botafogo, Lar e Lazer. Daqui a pouco tem mais no Jornal do Tupi. Fico mais tranquilo agora com essa informação do Paulo Lage. Inicialmente recebemos a informação que havia uma paralisação em parte da via amarela, da linha amarela. Vamos mobilizar o Gustavo Santiago, ver se ele tem algo complementar a isso. O que você tem de informação, Gustavo? Sidney, o clima segue tenso na linha amarela em uma das entradas ali da comunidade da Maré, na altura da Vila do João. Um dos mortos nessa mega operação de hoje, que eu falei agora há pouco, foi identificado como Bruno Paixão. Amigos e familiares realizam nesse momento uma manifestação ali na linha amarela. 2 faixas ocupadas no sentido Barra da Tijuca estão mobilizando aí as equipes da Polícia Militar e também do Batalhão de Rondas Especiais de Controles de Multidão, a RECOM. Bruno, segundo a polícia, era um dos seguranças de um dos traficantes ali da região da Maré, mas a família dele diz que ele é inocente, né? A família não sabe aonde o corpo de Bruno está e por isso eles estão fazendo essa manifestação para tentar encontrar o corpo de Bruno ali na Maré. Ele foi morto durante a operação de hoje, então a gente tem nesse momento 2 faixas da linha amarela ocupada no sentido Barra em função dessa manifestação, Sidney. Muito bem, deixa eu só explicar para quem está fora do Rio de Janeiro, não conhece o Rio de Janeiro, a linha amarela é muito grande, é muito extensa. Nós com o helicóptero, o Paulo Lage disse o que ele estava vendo lá no pedágio, quase na parte final, ali chegando a freguesia, para quem está se dirigindo à Barra da Tijuca, ali é um movimento. O que o Gustavo nos trouxe aqui no início é bem distante uma coisa na outra e altera o fluxo. De qualquer forma, é como se você estivesse fazendo assim, uma tomada de pressão, né? Você coloca um aparelho de um lado do outro para você ver como é que está a temperatura da linha amarela. E ela tem que estar bem, ela é engarrafada, talvez, ou com muito fluxo devido à hora. É razoável. Mas quando você tem qualquer tipo de manifestação, ou você tem uma ação policial, ou você tem uma rotina diferenciada, o impacto é em toda a via. Mas se nós estamos lá na frente, né, com a via com alguma tranquilidade, essa já não deixa de ser uma boa notícia nesse momento. 18h47. Jornal da Tupi. Esporte.
Ele viajará para Lima, mas por enquanto está aqui no Rio de Janeiro. Flamengo e Palmeiras vai ser um super hiper jogo. O jogo, não sei se do ano ou do segundo semestre, com certeza do mês. Marcos Coelho, como é que tá o Flamengo? Eu vi as imagens aí da despedida, a torcida tá bem rubro-negra, tá bem otimista, né? Ô Sidney, um abraço pra você, uma ótima noite pros amigos ligados aqui no Jornal da Tupi. Só pra pontuar, talvez o jogo do século, tá? Esse Flamengo e Palmeiras aí talvez seja um jogo que esteja gerando uma proporção, uma expectativa, como há muito tempo nós não notávamos aqui no futebol brasileiro da América do Sul de modo geral. Tem favorito, Coelho? Olha, ligeiramente o Flamengo pelo momento recente, porque os times se equivalem, mas o Flamengo chega com mais moral, encaminhou o título brasileiro ontem, o Abel Ferreira tá num momento instável, trocando farpas com a imprensa. Hoje a Leila, que é a presidente, trocou uma farpa com ele via imprensa também, falando que não era bem isso. Então, momento por momento, Flamengo. Só que em 2021 também era o Flamengo e o Palmeiras foi o campeão. Então não quer dizer muita coisa, são dois times muito bons. Porque quem ama o futebol, quem curte futebol, independente do clube, gosta disso, né? Que quando há uma rivalidade, dois times se equivalem, vai ser um jogão, né? E com o fato peculiar de que o vencedor vai se tornar o primeiro brasileiro tetracampeão na história da Libertadores, porque você tem uma série de tricampeões. Você tem o Flamengo, o Palmeiras, o Grêmio, o Santos, o São Paulo, mas nenhum brasileiro conquistou ainda 4 títulos. Isso só vai acontecer no sábado, então tem um clamor especial. Você falou sobre a torcida, mais cedo marquei presença lá no Aeroflá, estava repercutindo aqui com a nossa programação, a festa estava muito boa, só que Sidney, eu já devo ter feito cobertura de 4 ou 5 eventos como esse. E logo cedo eu já vi uma cena que me causou preocupação, um excesso de torcedores sobre o ônibus do Flamengo. Eles não podem adentrar o aeroporto ali em cima, então a polícia precisa fazer alguma coisa. E a polícia agiu e houve ali um corre-corre, bombas de efeito moral, spray de pimenta, bala de borracha e uma confusão generalizada depois que o ônibus acessou o aeroporto internacional do Galeão pelo terminal de cargas. Então eu vi algumas pessoas feridas, de um modo geral. Foi a parte triste, era uma tarde que era para ser só de alegrias, mas teve motivo ali para correr. O Coelho, aqui nós vivemos, né? Nós não éramos nascidos, né? Mas sabemos da história que em 50 o Brasil estava convencido, a seleção brasileira, que venceria o Uruguai, né? O clima de já ganhou, era total. Eu olhando aquele momento do Aeroflá ali, fiquei com um pouco essa sensação se de repente a equipe não vai com a convicção do já ganhou e vamos lá e não sei o quê. Eu acho que tem que, chegando lá, virar essa página do otimismo da torcida e focar no jogo, não? E aí é a parte do treinador, né, o Sidney, a comissão técnica, fazer o elenco entender que essa euforia, ela é exclusiva da arquibancada. O torcedor, ele é motivo por paixão, nós não podemos controlar o que o torcedor pensa e o que o torcedor espera, mas o jogador experiente, ele precisa saber que do outro lado tem um time tão qualificado tanto. Então acredito até que por esse motivo o Palmeiras vai, digamos que, superar esse momento complicado que está vivendo, e o Flamengo também não vai se deixar levar pelo bom momento que está vivendo. Vai chegar no dia, os dois times vão encarar com muita realidade esse jogo, cada um no seu lugar. A voz do torcedor que gosta de futebol, ou a voz do qualificado? Vou pedir para meus colegas de bancada aqui, começando pelo Madureira. Ponto forte, ponto fraco do Flamengo, Madureira? Olha, o ponto forte do Flamengo é o conjunto, é o plantel. Eu digo, o Flamengo não tem titulares, ele tem um plantel de jogadores que podem ser trocados ao longo do jogo, segundo as circunstâncias, todos de excelente qualidade. Agora, na minha opinião, está faltando um matador ali que possa, por exemplo, como agora, né, substituir o Pedro. Precisa de um centroavante mortal. O Flamengo, né, tem top para isso. Chico Otávio, com toda a pureza da alma, você e o Barrocas, Flamengo é Brasil, Flamengo é Rio, Palmeiras também né? Flamengo é Rio, Flamengo é tal, ou você botafoguense quer que o Flamengo se dane? Não, eu prefiro falar dos pontos altos e baixos, né? Eu acho que realmente o Madureira tem toda a razão, esse elenco é um elenco fantástico, né? E talvez um ponto baixo é essa extrema pressão da torcida, sempre cobrando títulos o tempo todo do Flamengo, né? E nem sempre dá pra ganhar título todo ano. E você, tricolor, Barrocas? Olha, Sidney, se o Flamengo ganha ontem, né, ia ganhar antecipadamente o título de campeão brasileiro. Tem muito flamenguista que eu conheço que gostou
de não ter ganhado antecipadamente, porque o que acontece depois de um título antecipado desse? É festa, vai até altas horas da noite comemorando e aí entra naquele clima de oba-oba pra decisão. Então tem muita gente que tá nessa linha aí, né? Agora, Coelho, especialista, diga lá. O Rossi falou isso. O Rossi, o goleiro do Flamengo, ele disse em entrevista depois do jogo que foi até bom. Claro que o objetivo era vencer, se pudesse ser campeão antes, melhor, mas o Rossi deixou claro, se a gente tivesse conquistado o título aqui em Belo Horizonte, eu acho que nós relaxaríamos e talvez chegaríamos em Lima com aquela sensação, já fomos campeões de alguma coisa, então acho que você chegar sem ser campeão de nada ainda vai fazer o Flamengo ficar mais ligado. Quem deve estar melancólico são os argentinos, né? Porque eles já estão há algum tempo vendo a ascensão do futebol brasileiro e eles estão fora foi dessa só botar festa. VAR que eles pararam de ganhar. Isso aí, tá bom, maravilha. Aí, cobertura completa, Marcos Coelho, que estará lá em Lima, hein? Estará em Lima, na cidade onde a gastronomia é sensacional, uma capital, né? Comer ceviche, tem que fazer isso mesmo. E vai fazer a cobertura qualificada de sempre. 18h53. Quero ouvir futebol com emoção. Hashtag segue a líder. Bateu aquela vontade de comer algo diferente? O Árabe Restaurante tem. O melhor da comida árabe para você saborear. Pratos deliciosos e com aquele toque árabe. Peça pelo WhatsApp 99511-8294. O Árabe Restaurante. Não esqueça, 99511-8294. Ou acesse nosso Instagram, @o Árabe Restaurante. Pede que chega rapidinho. O araberestaurante.com.br. Rua do Rosário 148 Centro, próximo da Camélia Flores. Em qualquer lugar do planeta, no interior, na capital, pela internet ou aplicativo. 96,5 Tupi.fm Digital. Alcance mundial. Jornal da Tupi, com Sidney Rezende. Marcos Vinícius, o nosso Mr. Bean, vai percorrer durante toda a semana a cidade do Rio com o Povo Pergunta. É uma parceria da Rádio Tupi com a Câmara Municipal do Rio. Hoje ele esteve na Barra da Tijuca, na estação do metrô Jardim Oceânico. Olá, boa noite, Marcos Vinícius. Boa noite, Sidney Rezende. O Povo Pergunta, projeto Rádio Tupi, Câmara Municipal do Rio de Janeiro, esteve hoje no Jardim Oceânico, na estação do metrô, na saída B, na Barra da Tijuca, ouvindo a população, esclarecendo as dúvidas, ouvindo as reclamações. Os vereadores estiveram presentes na ação e responderam na hora. É a 4ª edição do Povo Pergunta Tupi, Câmara Municipal. O senhor Walter Monteiro, que é advogado, fez a seguinte pergunta para o presidente da Câmara Municipal, Carlos Caiado. Presidente, na qualidade de morador aqui da Barra da Tijuca, tenho muita curiosidade sobre esse projeto que foi aprovado da substituição do BRT pelo VLT ou VLP. Quando é que a gente poderia sonhar em ter essa substituição? Então, aprovamos agora na Câmara Municipal esse projeto que dá essa possibilidade. Se não tivesse aprovado, não teria essa possibilidade. Então, nós aprovamos em tempo recorde, que dá a possibilidade da substituição, porque o BRT atende muito bem hoje a população, mas nós temos que fazer um planejamento para o futuro da cidade. E o VLT ou o VLP tem uma capacidade maior de transporte, também é o objetivo de também ser por eletricidade, tem uma sustentabilidade maior, inclusive manutenção e etc. Tá? As projeções que foram trazidas pela prefeitura, a gente não pode aqui afirmar 100% os prazos, mas a projeção é que os estudos estão sendo iniciados através do BNDES, juntamente com a prefeitura, né, que é o nosso banco de financiamento, que no prazo de 5 anos se estabelece fazer já um primeiro trajeto. E nós até damos uma sugestão que esse primeiro trajeto seria pegar o VLT e sugerir ser o VLT, mas pode ser o VLP também, no metrô da Barra, indo até o Parque Olímpico. Por que o Parque Olímpico? Não só pelo traçado que atende muitos moradores, mas que o Parque Olímpico também é um parque que tem muitos eventos da cidade, como o Rock in Rio, por exemplo. Então você vai facilitar o transporte da região e da cidade como um todo. Então a gente espera aí, respondendo de forma objetiva, em torno de 5 anos já se inicia a primeira fase e que a gente possa em 10 anos ter toda a substituição das Transcarioca, Transoeste e que possa atender a população. Obrigado, vereador Carlos Caiado, presidente da Câmara Municipal. Obrigado, senhor Walter. É isso aí, Sidney. É o Povo Pergunta, lado a lado com a população. E segue você com o Jornal da Tupi. 18h57. Obrigado, Bim.
Direto de Brasília, Luiz Carlos Azedo. Eu tenho certeza que o Azedo faria uma cobertura diferente se o evento de hoje, esse que o presidente Lula sancionou a lei que isenta o pagamento do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês, tivesse uma outra composição. Na medida que os presidentes da Câmara e do Senado, Hugo Mota e Davi Alcolumbre, não compareceram, a gente tem que incluir crise aí com o Congresso. O que significa politicamente o dia de hoje? É um marco para definir o quê? Que rumo, Azedo? Boa noite. Boa noite. Olha, eu acho que essa sanção aí, essa assinatura da mudança no imposto de renda para quem ganha até R$5.000 salário, até R$5.000 é isento, né? E para quem ganha até 7.350, pagando uma taxa progressiva, mas com redução em relação ao que se paga hoje. E também cobrando de quem ganha mais de 600 mil, 10%. Quem já paga acima de 10% não vai ter uma taxa adicional, como no tarifaço do Trump, né? Mas a coisa mais significativa politicamente desse evento, que era estratégico para o projeto do Lula, para atender a uma parcela grande da classe média e dos eleitores potenciais, né, que ele teria, foi a ausência dos presidentes da Câmara e do Senado, do Hugo Mota e do Davi Alcolumbre, com quem a relação está muito esgarçada, a relação do Lula está muito esgarçada, no caso da Câmara por causa das pautas que foram votadas, né, na Câmara e que contrariava o governo, e no Senado por causa da indicação de um ministro do Supremo Tribunal Federal, Jorge Messias, e o candidato do Alcolumbre era outro. É um sinal assim muito importante, porque um anúncio desse, em que o Congresso é sócio da mudança, que foi aprovada pelo Congresso, era para estar, né, os presidentes das duas casas, eles deveriam estar presentes. Se eles não foram, é porque a situação realmente como se diz aí no Congresso, da vaca estranhar o bezerro, entendeu? Isso mesmo. Olha, eu lembro que já o Chico Otávio vai desdobrar tudo que você está dizendo, Azedo, vai aprofundar também, porque a gente vai falar sobre essas mudanças do ponto de vista contábil, legal, financeiro e tudo mais. E tem o aspecto de ordem política também, que você acabou nos dando aí uma parte da situação, e o Chico Otávio quer te fazer uma pergunta. Tudo bem, Azedo? Eu não me lembro de algum revés do presidente indicando ministro do Supremo no Senado. Você acha que agora o risco é real no caso do Jorge Messias? Olha, isso aconteceu no comecinho da República, no governo do Floriano Peixoto. Ele fez 5 indicações para emplacar um ministro, sendo que é o único caso. Depois disso não aconteceu. Já aconteceu com a agência reguladora, coisa parecida. Mas num caso como esse, nunca aconteceu. Agora, tem uma questão aí que é estrutural, que a gente tem que levar em conta. A indicação é um atributo do presidente da República. O Congresso já tirou muito poder do Lula com as emendas impositivas. E agora queria avançar, o Senado queria avançar em relação a essas indicações, que não são só para o Supremo, são para os outros tribunais, para as agências reguladoras. E eu acho que é uma situação que você tem duas maneiras de olhar, né? Uma é ele não atender um pedido do aliado que estava indicando o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O outro é ele abrir mão de uma indicação tão importante, a mais importante que ele pode fazer, por pressão política do presidente do Senado. Isso abrir mão de poder. Eu acho que essa segunda questão pesou muito mais na balança. E acho também que a proposta dele de que o Rodrigo Pacheco fosse o seu candidato em Minas, mesmo que não tivesse uma eleição garantida, seria um fator muito favorável para que na próxima indicação ele viesse a ser escolhido. Mas ele não topou ser candidato, ele não topou correr o risco junto com Lula nas eleições. Eu acho que isso tudo aí se misturou, entendeu? E levou o Lula a tomar essa atitude
e pagar para ver, porque o que pode acontecer é eles rejeitarem o nome, eles também não podem indicar outro nome, aí o Lula vai ter que decidir se vai indicar outra pessoa, se vai esperar. O fato é o seguinte, ele até hoje não tinha mandado a comunicação formal da indicação para o Senado. É isso, muito bem, Luiz Carlos Azedo, lembrando que acontecendo um ano antes da eleição, é preciso definir também que não é possível um poder ser tutelado por uma pessoa física do outro poder, né? É uma coisa assim meio esquisita, né? Ela é grave para a democracia, né? O Alcolumbre agora quer também, se não indica se não aceita uma indicação dele, ele manda a pauta-bomba e tal. Se a moda pega e o presidente verga, é aquela história, né? Igual o Hugo Mota, que tentava voltar para sua cadeira e os outros botaram a perna na frente, não deixaram e ficou por isso mesmo. Resultado, temos o presidente da Câmara fraquíssimo, né? Um dos mais fracos da história, colocando em risco, inclusive, o bom trabalho do Congresso Nacional, que infelizmente está com calo aí, porque tem um presidente inoperante. 19:03. Jornal da Tupi. A notícia detalhada e bem explicada. Meus fechamentos, tô aqui só pra dizer que a nega Juju agora só quer saber de academia e comida saudável. Ela é fit, ela falou pra mim. Sabe o que eu fiz? Levei ela no Mega Box Atacadista, porque lá tem uma feirinha de comida saudável que eu acho de tudo. É frutas, legumes, verduras, o verdadeiro Ceasa Mega Box, com as melhores marcas e os menores preços. Mega Box é muito por muito pouco. Fato venéreo. Conheça os Amafilas. Eles são especialistas em adiar o que é rápido e fácil. Tem o seu Geraldo, o madrugador de fim de prazo, que espera até o último dia porque adora chegar numa fila às 7 da manhã. Tem o Alberto, o procrastinador convicto, que vai adiando até o limite. E tem também a dona Neuza, que ama uma fila para bater papo e fazer amizades. E você? Vai ser também um Amafila? Ou vai aproveitar para resolver sua situação eleitoral agora, sem perrengue? Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Você, gestor, quer transportar seus colaboradores com segurança, carros novos e um atendimento diferenciado? Traga sua empresa para a Copa Táxi e resolva seus problemas com transporte. Entre em contato no telefone 3288-4301 no horário comercial 3288-4301. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19:05. Especial do Chico Otávio. Sidney, o governo federal estima em 15 milhões de brasileiros os beneficiados por esse projeto de lei que foi sancionado hoje, portanto se tornou lei, isentando do imposto de renda quem ganha até R$5.000 por mês. Esse mesmo projeto, Sidney, também cria um desconto de imposto de renda para os contribuintes que ganham entre R$5.000 e R$7.350 por mês. Mas, afinal de contas, o que muda na vida, o que muda de fato na vida do contribuinte e quando essas mudanças irão valer? Então, para explicar tudo isso, eu convidei o contador e advogado Roberto Botelho. Ele é um especialista em planejamento tributário, gestão financeira, estruturação societária e regularização fiscal. Doutor Roberto, obrigado aí por aceitar nosso convite. Ô Sidney, boa tarde, muito obrigado. É um prazer participar junto com vocês desse programa e trazer um pouco de clareza para tudo isso que está mudando a partir de hoje para uma grande parcela da população. Nós que agradecemos, doutor Roberto, e o Chico Otávio tem esse tema de forma muito especial, já tratamos aqui em outras ocasiões, é sempre bom explicar para todo mundo, né? Porque não é todo mundo que é contador, não é todo mundo que entende. Chico. Então vamos lá, primeira pergunta, quem é que tem direito a essa isenção que foi sancionada hoje? Ó, Chico, quem tem renda, principalmente o assalariado, que tem uma renda de salário de até R$5.000, a partir de janeiro de 2026 ele passa a ficar isento de imposto de renda. Esse valor ele era de um valor menor, R$2.900, e a partir de agora quem tem uma renda superior a R$5.000 passa a ser totalmente isento.
E qual é a grande novidade para quem ganha pouco no Brasil? A grande novidade é que isso vai trazer um poder de compra maior, né? Se a gente fizer um comparativo, para quem tem um salário de R$ 4.500 por mês, ao longo de um ano, essa pessoa vai conseguir ter uma economia em torno de R$ 2.000, pelo menos. Feito. Isso é quase que 50% de um salário mensal que a pessoa vai gerar de renda em um ano apenas. E agora, quem trabalha por conta própria, por exemplo, doutor Roberto, quem faz bico, né? Precisa de declarar com essas mudanças? Veja, quem está na informalidade, todo aquele que tem renda, ele tem por obrigação fazer a sua declaração e informar para a Receita, né? Aquele que está na informalidade, ele naturalmente acaba não informando nada, né? É até um hábito de quem está nessa situação. Agora, se a pessoa tiver algum tipo de formalização, tiver alguma renda declarada, né, uma renda real, uma renda comprovada, aí ele vai estar numa situação de contribuinte, sim, e vai ter que declarar, desde que ele preencha os pré-requisitos de renda real. Doutor Roberto Botelho, o Marcelo Madureira também quer conversar com o senhor. Doutor Roberto, boa noite. Só um detalhe interessante, né? Mas é quase que automático no brasileiro. Qualquer aumento na renda automaticamente se transforma em consumo e provavelmente também em aumento do endividamento, né? É preciso introduzir, né, no DNA do brasileiro a ideia de poupança, a ideia de transformar o que possa vir de renda, de aumento de renda, uma separação, a pessoa ter o hábito de poupar. Às vezes vem um aumento de preço também, né, Madureira? Também, né? Não, pois além de ser inflacionário, né, a compulsão que as pessoas têm em transformar qualquer aumento de renda em consumo nem sempre é uma boa política. Mas aí acaba isso tudo aparecendo na declaração de renda ou não? Veja, isso que o Marcelo falou, é um prazer falar com você, Marcelo, é uma realidade que a gente precisa trazer a cultura da economia para o brasileiro, né? Mas infelizmente essa parcela da população ela vinha sendo muito sacrificada nos últimos anos. Pra ter ideia, a tabela do imposto de renda ela não era atualizada há mais de 10 anos. Então, quem tinha o poder de compra, ele foi consumido nesses últimos 10 anos. Então, é difícil você trazer uma cultura de renda, de economia, de poupança para uma parcela que tem um limite de poder de compra muito pequeno, né? Realmente, a gente precisaria ter uma cultura da poupança, mas o imposto de renda, essa correção da tabela do imposto de renda, basicamente vai permitir com que as pessoas possam comprar um pouco mais de feijão, um pouco mais de arroz, pagar um remédio, comprar uma carne. Basicamente vai ser isso, porque é uma parcela que realmente é muito sofrida e foi muito penalizada nos últimos anos, sem a correção da declaração da tabela do imposto de renda. Doutor Roberto, agora me diga, voltando aqui à lei que foi sancionada hoje, né? Ela passa a valer a partir de quando? E se a pessoa que ganha até R$5.000 mensais precisa declarar imposto de renda? Ela passa a valer a partir de 1º de janeiro. A pessoa que ganha acima de 1º de janeiro de 26, a pessoa que ganha acima de R$5.000, ela vai começar a ser tributada, vai ter IR retido na fonte e ela obrigatoriamente vai ter que declarar imposto de renda, porque se ela não declarar, ela vai estar numa situação de omissão junto à Receita, né? E isso começa a valer a partir de 1º de janeiro de 2026. E como é que vai funcionar a restituição do imposto a partir do que foi aprovado e sancionado? A restituição ela funciona da mesma forma. É que nós temos um critério de imposto de renda no Brasil, onde primeiro o contribuinte paga, né, porque ele é retido na fonte. Posteriormente, no ano seguinte, ele informa para a Receita ou para o fisco quanto que ele teve de renda no ano.
quanto que ele teve de retenção de imposto no ano, aí ele traz as informações necessárias na declaração de ajuste dele, que são despesas dedutíveis, despesas que ele teve com médicos, despesas que ele teve com educação própria ou de dependentes e outras despesas que são permitidas a fazer a dedução, e nessa declaração de ajuste é apurado se ele pagou mais imposto ou não. Se ele pagou mais, ele tem direito à restituição do valor excedente. Se for apurado, somado a outras rendas que ele declara na declaração de ajuste, que o valor que ele pagou foi inferior, aí ele vai fazer um complemento do imposto. Doutor Roberto. Não, perfeito. Só para fechar aqui, qual é a dica mais importante para não cair na malha fina? A dica mais importante, e isso já a Receita ela já vem disponibilizando isso com bastante já há algum tempo, é que, primeiro, se vá guardando todos os documentos necessários para sua declaração de imposto de renda. Então, todos os comprovantes de renda que a pessoa teve, despesas dedutíveis com escola, com médicos, convênio médico, venda de bens, né, imóvel, que a pessoa guarde esses documentos. Quando chegar próximo à declaração do imposto de renda, ela faça um checklist, se já tem todos os documentos em posse ou se precisa buscar com outras pessoas relacionadas à vida econômica dela no exercício anterior, e buscar esses documentos para que quando ela venha fazer a sua declaração, ela esteja com posse de todos os documentos. E mais importante do que isso, além de juntar os documentos, após entregar a declaração, guardar esses documentos por pelo menos 5 anos, que é o período que a Receita pode ainda vir a questionar alguma inconsistência na sua declaração. Então, essa dica é ótima. Isso é fundamental. É fundamental. Olha, o Roberto Botelho, que nos deu entrevista de forma tão clara, tão direta, ele conhece, domina, né? Além de contador, ele é advogado também. Se você quiser ter mais detalhes, o escritório Roberto Botelho Advogados também, certamente ele vai poder responder. E foi o nosso entrevistado aqui. Muito obrigado por sua participação. Sempre imposto de renda ou que mexe com finanças da nossa vida, nem sempre a gente domina, em geral não dominamos, e é bom ter sempre alguém para nos ensinar o caminho das pedras, né? A entender um pouquinho mais. Todos deveríamos até ter isso já no nosso boletim escolar, né? Desde a infância, porque é complicada essa parada. 19h15. Estamos de volta com você que está acompanhando a rádio nesse momento. Me conta uma coisa. Você tem hérnia de disco, bico de papagaio, sofre com essas dores. Você sabia que esse problema pode estar na sua postura? Ah, é, Felipe? É. Mas como que eu resolvo isso? Manolo tá aqui e vai contar pra gente. Porque o que você tem pra falar vai ajudar as pessoas que estão passando por isso. É verdade, Felipe. Você sabe que às vezes a pessoa tem uma postura inadequada. Às vezes a pessoa senta errado. Às vezes a pessoa caminha errado. Ou até mesmo a pessoa no trabalho ali, aquela postura acaba lesionando uma das vértebras. E aí desenvolve hérnia de disco, bico de papagaio, aquela dor lombar. Isso vai prejudicando ainda mais. Se a pessoa tem um problema, às vezes ela senta de ladinho, Felipe, para não doer. Que aquela dor, aí ela fica quieta, paralisada. Use a nossa cinta Sarei. Ela vai corrigir a sua postura. Essa é a primeira coisa. Correção de postura. E isso é muito importante, ajuda até a desinchar o corpo. Tem gente que fala assim, eu coloco a cinta, eu olho no espelho, parece que eu emagreci. Mas é porque a tua postura está correta. Ela diminui o inchaço. E isso é muito importante para quem tem retenção de líquido. Agora, o grande detalhe da cinta, Felipe, é o infravermelho longo. Você já ouviu falar do infravermelho longo? Já. O que é o infravermelho longo? Até para as pessoas que estão nos acompanhando. O infravermelho tem no controle remoto da TV. O sol emite esse infravermelho. Qual que é o papel da nossa cinta? O nosso infravermelho vai estar trabalhando de 4 a 6 horas por dia, fazendo um tratamento nas inflamações. Normalmente, o profissional da saúde usa muito esses infravermelho para acelerar o processo de cicatrização, melhorar a circulação sanguínea, diminuir as inflamações. Então você vai usar essa cinta, ele vai estar trabalhando, é um tratamento. Você vai estar fazendo um tratamento na região da dor, da lesão.
É isso que a cinta faz. E o bacana é que o tecido dela ajuda também na circulação sanguínea, Felipe. O homem e a mulher podem usar, Manolo? Sim, o homem e a mulher. A dor não tem sexo. Então é importante o homem e a mulher usar. Inclusive, pessoas que querem ter corrigir a postura, pessoas que estão sofrendo com muita dor, às vezes uma artrite, uma artrose, use a nossa cinta Sarei. Ela é muito importante para manter a sua para manter a sua coluna correta e principalmente diminuir as inflamações. Faz aquela promoção especial, Manolo. Vamos fazer uma promoção para você conhecer a cinta. Você vai ligar agora 0800 787 4040. Você vai ganhar uma caixa de som JBL e um massageador elétrico profissional. E vai levar essa cinta também maravilhosa. Valeu, Manolo. Agora é com você. Ligue e aproveite. 0800 787 4040. Rádio Tupi. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19h18. Sentinela Aéreo Tupi. Por cima do fato. Oferecimento Alamo. Virou problema? Relaxa. Alamo se vira e resolve rapidinho. Proteção contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Chame no 4000-1939. Calas Mídia, sua marca em todas as esquinas do Rio. Acesse calas.com.br e conheça infinitas possibilidades para marcar a jornada do seu consumidor. Calas Mídia, conectando o Rio, conectando você. Tá precisando de uma consulta médica? Marque sua consulta rapidinho com o EG de Saúde. Baixou, marcou. Paulo Lage está de volta. Tô de volta sim, Sidney Rezende, destacando agora Lauro Sodré, retenções para quem vai no sentido Copacabana, inclusive passando pelo Túnel Novo e a Princesa Isabel, isso para quem vai em direção à Orla. Lembrando que o melhor caminho de acesso entre Botafogo e Copacabana fica sendo mesmo o Túnel Velho. Observo boas condições, passando inclusive pela Siqueira Campos e também na chegada ao bairro Peixoto. Quem está pelas ruas São Clemente e Humaitá perde tempo, por enquanto, até a chegada ao Largo dos Leões para quem vai no sentido Jardim Botânico. Cartão Mercantil Diamante, o cartão do Banco Mercantil com todos os benefícios que o 50 mais merece. Acesse meumercantil.com.br e peça o seu Banco Mercantil. Amanhã tem mais no Jornal da Tupi. Informação, esporte, emoção. Hashtag segue a líder. Ciro Neves, boa noite. Sidney Rezende, mais um asilo clandestino foi fechado na Zona Oeste do Rio hoje. Bairro de Paciência, fiscais da prefeitura receberam denúncias e constataram maus tratos e até mortes. É o que revela o secretário municipal de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida, Felipe Michel. Eram 10 pessoas idosas, porém 3 pessoas idosas foram a óbito. Chegamos a tempo para resgatar essas 7 vidas. Já são 139 vidas de pessoas idosas resgatadas, porém 8 infelizmente vieram a óbito. E nós seguimos tolerância zero aqui nesse local, violência, cárcere privado, violência financeira. A dona desse asilo clandestino, que não teve o nome divulgado, foi levada para a delegacia. Ela contou, Sidney, que os cartões dos idosos ficavam com ela para ajudar nas despesas, já que era uma casa de recuperação sem fins lucrativos. Ela foi autuada por exercício irregular e exposição a risco de saúde de pessoas idosas. É com você, Sidney. Vamos para o intervalo, já voltamos. Jornal da Tupi. Oferecimento. OSB, Hospital Santa Beatriz. Oftalmologia ao alcance de todos. 26268000. E Light, há 120 anos trazendo força e luz para você brilhar. Se tem um lugar que é sinônimo de boa comida, chopp gelado e aquele clima de boteco carioca, é o Boteco Belmonte. Aqui o cardápio é uma verdadeira festa, dos famosos pastéis e empadas abertas, recheadas, com sabores irresistíveis, até os clássicos pratos que são a cara do Rio. E não pode faltar, chopp sempre na temperatura certa e atendimento que faz você se sentir em casa. Boteco Belmonte, tradição e sabor no coração da cidade. Corre pra cá e viva a experiência. Boteco Belmonte tem sempre um pertinho de
você. E por falar em saúde, o Super Saudável Shopping tem tudo o que você procura em um só lugar. O mais completo site com produtos das melhores marcas e os melhores preços. Uma linha completa para diabetes, hipertensão, beleza, perfumaria e até produtos para o seu pet. Acesse agora supersaudávelshop.com.br e aproveite nossas ofertas super especiais. Super Saudável Shopping, o endereço certo do seu bem-estar. Jornal da Tupi. Dica Cultural. Olá, Sidney. Boa noite para você e para todos os ouvintes ligados aqui no Jornal da Tupi. Eu sou Jéssica Santos, diretora executiva da Paiol Cultural. Quero convidar todos para a Festa Literária Criança Arteira, que acontece a partir desta quinta-feira, dia 27, e vai até sábado, dia 29, com atividades online e presenciais. E o melhor, tudo de graça. Por isso, você que é pai, mãe, responsável, traga suas crianças para se divertirem e se encantarem com o mundo da literatura. Teremos oficinas, encontro com autores, espetáculos infantis, atividades para toda a família. No sábado, a programação especial a partir das 10 horas na Arena Carioca de Cro, que fica no Parque Ari Barroso. A entrada é pela Rua Flora Lobo, sem número, pertinho da estação Guaporé do BRT. Festa Literária Criança Arteira. Espero todos vocês lá. Rede Economia. Natal com caminhão de economia. E prêmios. Promoções de quinta-feira. Carré 15,98 a 127,98. Costela suína ou bovina 19,90. Filé de frango Rivel 17,98. Carne moída Friboi 10,98 no app. Charque ponta de agulha 29,98. Calabresa Seara ou Sadia 18,98. Entrecote perdigão na brasa 49,98. Minuano 1,6 quilos 11,98. Farinha de trigo Granfino 3,99 no app. Feijão branco chinesinho 5,99 no app. Molho de tomate Heinz tradicional 2,59 no app. Rede Economia. Economia é aqui. Há 90 anos, a Super Rádio Tupi é a voz do povo. Líder absoluta de audiência, unindo informação. Aqui o jornalismo é ágil, você sabe disso. E o futebol reflete a paixão do carioca pelo clube de coração. Grandes vozes fizeram história aqui e seguem no ar, levando emoção e credibilidade aos ouvintes. Super Rádio Tupi. Há 90 anos, o Rio segue a líder. Há tanto tempo estamos por aqui, sempre juntos e ligados em você. Como é bom escutar o som da sua voz, que dá força e energia pra gente viver. Todo dia é dia de alegria, quero sempre estar na sua sintonia. Seja onde for, quero te ouvir. Uma emoção tá na memória, 90 anos de uma nova história. Hoje sempre eu vou te aplaudir. Tupi, 90 anos, Tupi, nós te amamos, é a maior rádio do Brasil. Tupi, 90 anos, Tupi, nós te amamos, é a maior rádio do Brasil. Aniversário da Tupi. 90 anos de uma nova história. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19h25. Sidney Rezende. É hora dos ouvintes da pesquisa. Sidney Rezende, eu sou de Curitiba aqui, o Werther, e eu tive o privilégio de fazer meus 5 anos de engenharia na PUC, sempre indo de bicicleta. Curitiba é Planalto, sabe que isso mexe na circulação e é mais fácil o aprendizado quando você faz uma ginástica. Agradeço, putz, obrigado, querido. O paranaense Madureira vai comentar. Não, o meu conterrâneo está certíssimo. E Curitiba é uma cidade muito boa assim para pedalar também. Muito embora o Rio de Janeiro tenha muito ciclista, mas são os caras corajosos, né, que sobem lá a mesa do Imperador, né? São subidas
realmente poderosas chato, e tal. né? Mas o ciclismo, todo o esporte aeróbico, todo esporte é fundamental para a qualidade de vida, né? Boa. Se deu certo lá em Curitiba, pode dar em outros lugares do Brasil também. Vamos pedalar. Eu não sei andar de bicicleta, mas eu apoio. Bota a rodinha. Boa, com rodinha já funciona. Mais ouvintes. Boa noite, Sidney Rezende. Boa noite, família Tupi. Em relação à pesquisa, Sidney, eu vejo com um pessimismo muito grande, infelizmente. Eu não vejo com bons olhos, porque eu estou falando mais especificamente dos valões hoje, que já foram rios, em virtude do crescimento desenfreado de construções irregulares que acabam depositando seus esgotos e lixo nos rios. E essas pessoas já estão ali há 20, 30, 40 anos. Como é que vai desapropriar essas pessoas para poder, né, fazer a dragagem, limpar e tornar o que é hoje um valão dos rios novamente? Isso é muito difícil. Roger Correia, de Santíssimo. Muito obrigado, beijo no coração de toda a família Tupi. Alto nível. Madureira, me ajude. Quem é que comenta isso? O Chico Otávio que caiu no bueiro ou o Barrocas que mora na Tijuca? O Chico Otávio, mas como ele caiu no bueiro, ele tem mais conhecimento do assunto. Chico Otávio, então. O ouvinte tem toda a razão. Eu acho que as cidades são a ponta de lança no enfrentamento das mudanças climáticas e nesse aspecto a questão do saneamento básico é essencial. Não, eu tô brincando, mas ouvinte inteligente pra caramba, grande sacada, e o comentário do Chico, sério, como o tema merece. Próximo ouvinte. Boa tarde, gosto muito desse programa seu. A respeito desse negócio de poluição aí, eu creio que esse país, cara, do jeito que tem essas pessoas que não têm interesse nenhum de mudar nada, eu acho que a cada dia é pior, não é que eu seja pessimista não, mas é o que eu enxergo. E meu nome é Alceir, moro em Italva, estado do Rio. Um bom programa pra você aí. Fica na paz, saúde e paz. Pra você o mesmo, pra sua família. Ô Barrocas, que idade você tá? Desculpa a indiscrição. 58, garoto ainda. Vamos botar aí mais uns 30 anos pra frente. Tá mais satisfeito, mais otimista, ou você tá como ouvinte assim, achando que tá difícil? Olha, eu vou concordar com o Alceir, viu? Acho que falta vontade política pra mudar isso daí, viu? Falta vontade política. Tem muita coisa pra mudar pra você, por exemplo, poder ir pro trabalho de bicicleta. É muito complicado. Tem muita coisa aí envolvida. E você, Madureira, acha que, sei lá, 10 anos dá pra te mudar alguma coisa ou tá difícil? Não, 10 anos é tempo suficiente pra se mudar, fazer grandes mudanças estruturais importantes em qualquer setor, seja no transporte, seja na saúde, na educação. Boa. E você, Chico Otávio, como é que é? Eu acho que tem que ampliar a malha de ciclovias nas grandes cidades, especialmente aqui no Rio de Janeiro. E é um projeto meu, ir de bicicleta pro trabalho. Agora precisa educar eu voto em o você, ciclista. Eu também. Eu vou votar em você. É necessário educar o ciclista. Essas pessoas também andam em bicicleta elétrica, que tá um horror. O Rio de Janeiro. Ô Madureira, você não sacou. Nós tivemos aqui o lançamento de uma candidatura. Chico Otávio respondendo com seriedade. É o meu projeto. Esse é o meu projeto. Já mandou essa. Tem o meu voto. Mas desde já. ele vai ser o quê? Candidato a deputado federal, a presidente da República, a senador? Senador. A ciclista diário. Olha, então ele é candidato sim, viu, gente? 19h30, até amanhã. Super Rádio Tupi apresentou Jornal da Tupi com Sidney Rezende.